te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te amar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, vai, vai. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz Boa noite. Jesus me usa há 24 anos. Ele, através de um mentor espiritual, que eu prefiro chamar ele de amigo muito especial, chamado Karan, ele tem ajudado muitas pessoas e tem me ajudado. Eu não tenho conhecimento de nada muito profundo, então hoje não vim falar de nada
Eu só vim falar hoje, apresentar para vocês como foi minha história para virar um médium, que eu acho que é legal. Essa casa está crescendo, recebendo muito médium. Contar a história do Karan. E com certeza, ele, em algum momento, ele vai aparecer e vai falar também um pouquinho. Eu sou dentista. Há 24 anos atrás, eu tinha um problema de infertilidade. Eu detestava centro espírita, por um monte de história ruim que eu tive. E a minha secretária, na época, ela via a minha tristeza e ela me indicou um centro espírita num bairro chamado Gardenia Azul. Hoje é conhecido, mas há 24 anos atrás não era. Vocês imaginam, há 24 anos atrás, sem Waze, sem nada, alguém aqui falar, vai ali no centro de Campo Grande, ó, você sai daqui, entra aqui à direita, depois ela me ensinou assim. E do meu consultório até lá é uns 15 minutos de carro. Quem é homem sabe que o homem não gosta de parar para pedir informação. E aí eu já me sentia perdido, eu resolvi parar num lugar e eu abri o vidro. Quando eu abri o vidro, Grupo Espírita Irmãos Samaritanos, eu parei em frente. Eu já achei uma coisa assim meio diferente. Nessa casa, sempre tem uma pessoa que recebe, e quem é a primeira vez, a pessoa pergunta o nome e sempre pergunta o porquê que está indo nessa casa. Antes de eu falar o motivo pelo qual eu fui, a pessoa que me atendeu, ela falou assim, você vai ter uma menina muito linda. E aí eu falei, nossa. E lá é uma sala muito menor do que essa, é um Dr. Herman, que não é esse Dr. Herman, é um outro Dr. Herman. São 3 macas, os médiuns ficam, 2 médiuns ao redor da maca, energizando, e o Dr. Herman trabalha em cada maca. Quando ele sai de uma maca, 2 médiuns saem, levam o paciente, vem outro paciente e fica os médiuns fazendo rodízio, e só trabalha o Dr. Herman, mas ninguém atende e também ninguém pode botar a mão em paciente. Quando eu fui pela primeira vez, eu senti assim, uma alegria muito grande, que eu me surpreendi. E aí eu pedi para ele, poxa, doutor Herman, para mim, posso trabalhar? Para mim é mais fácil, eu estou de branco, uso jaleco, não preciso nem comprar nada, né? É só vir, o senhor me autoriza? Claro, vem. E aí eu comecei a frequentar lá a casa, como um médico qualquer. Então eu ficava em volta da maca. E depois de algumas semanas eu comecei a sentir muita vontade de botar a mão nas pessoas. Antes não pode. E aí até que um dia eu realmente botei a mão no paciente. E ele viu e autorizou. Aí eu comecei lá o Dr. Herman também trabalha com desobsessão. Ele cuida do paciente e tem a desobsessão. A desobsessão, para mim, é uma coisa muito, assim, eu não gosto, porque as pessoas caem no chão, gritam, e era uma imagem que me retratava o passado que eu não queria. Então, quando eu comecei a ter vontade de botar a mão nos pacientes, eu comecei a sentir algo diferente. E aí eu comecei a imaginar que eu ia cair no chão, ia fazer aquelas coisas lá. E aí eu parei de ir com medo. Uma das pessoas responsáveis pela casa era minha paciente, ela me ligou, por que eu não estava indo? Aí eu falei, eu estou com medo, contei a história toda. Aí ela, então você lê o livro dos médiuns e livro dos espíritas, para você ter um pouquinho de conhecimento, e depois sim, aí você diz se você quer continuar a frequentar ou não. Aí passou alguns meses, me deu vontade e eu voltei a frequentar. Quando eu voltei a frequentar, as coisas que eu sentia vinham mais fortes. E a vontade de botar a mão no paciente era muito grande. Num determinado momento, o Dr. Herman me autorizou a eu ter uma maca só para mim.
Quando isso aconteceu, assim, eu realmente eu não sabia o que estava acontecendo ali. E assim ficou muito tempo. Aí um dia foi um paciente que frequentava a casa e, é claro, deitou na minha maca. Quando a pessoa me viu, ela levou, isso eu não sei, né? Depois ela falou, pô, que susto que eu levei. E aí ela me esperou sair. Quando eu saí, ela perguntou, Luiz Carlos, você sabe com quem você está trabalhando? Eu falei assim, eu não sei, pô, sério mesmo, também não quero saber não. Eu só não quero que ele me jogue no chão. Como tá, sem problema nenhum, né? E o engraçado que ele não fala, ele não fala, né? Aí ela falou, poxa, eu queria que você fosse numa casa, porque essa pessoa que está com você tem um grupo que está esperando. Aí eu fui nessa casa e tinham 9 pessoas. Dentro dessas 9 pessoas tinha uma Adriana que se chamava a Dona Ceguinha. Isso para mim, ela vive igual morto. Ela falava que no ônibus ela andava em pé porque ela ficava com medo de sentar no colo de alguém. Que para ela o ônibus sempre estava cheio. E aí vive morto igual. Para mim isso é surreal, né? Aí quando eu entrei, aí perguntaram, aí, pô, é ele mesmo. Então, aí eu vou falar para vocês quem é o Caran. Eu acho que é mais ou menos assim. O Dr. Herman, o Dr. Frederico são seres humanos que um dia morreram, né? A maioria, que eu entendi, esses nomes, porque participaram da Primeira Guerra, Segunda Guerra. Esse Dr. Herman era um médico austríaco, que ele estava num trem, indo para um lugar para fazer maldade, aí caiu um avião e ele morreu. E aí ele diz que ele está ali para resgatar todas as atrocidades que ele fez. E a incorporação, ela se dá de uma maneira assim, mais ou menos no mesmo dia, no mesmo horário, existe um preparo. E o médico que incorpora, ele pode usar a voz da pessoa ou ele pode usar a própria voz dele. Por isso que assim, Dr. Herman, que é o Roberto, provavelmente não sabe alemão, mas um dia ele vai começar a falar alemão ali, normal. O Caran, ele não é um ser humano, ele é um ser de um planeta chamado Urano, e ele não faz incorporação, ele faz acoplamento. Então ele está aqui, sai, entra, sai, ele não precisa de um ritual, né? Então assim, claro, ele está doido para falar, né? Aí ela falou assim, por isso que ele não fala, porque ele só vai falar o que você tiver na sua cabeça, ele não vai falar nenhuma palavra que você não saiba. E como está nesse início, vocês vão falar, ele vai falar muito difícil, igual criança, e vai falar muito errado. Então, nesse trabalho que a gente vai fazer aqui, vão ter 2 pessoas do seu lado, até para ser um intérprete, porque, e pronto, até hoje ele fala muita coisa errada. Assim, aqui dentro, assim, às vezes eu estou, às vezes não estou. Tem uma pessoa que deve ter falado assim para ele, eu estou um caquinho. O que eu entendi, está cansado. Caquinho para ele não sabe o que é caquinho. Pronto, ele pegou essa palavra e ficou feliz, ela está caquinho, né? Então ele... essa parte é engraçada. Aí ele... Qual é o trabalho dele aqui, né? São 2. E por que ele precisa trabalhar numa casa espírita? Ele quer que cada médium se desenvolva ao máximo. Então ele não vai ver um médium não fazer nada. Vem cá, põe a mão aqui. Ele fica aflito, porque ele quer despertar o máximo de potencial em cada um de vocês.
E a outra é, ele não quer simplesmente tirar uma dor de um doente. Para quem já passou na mesa dele, ele fala muito. Ele não é assim, o Caran atende um monte de gente. Não, ele atende pouquinho, porque ele fala e fala e fala. E ele, enquanto não perceber que a pessoa, pelo menos entender um pouquinho do motivo de estar aqui, de estar com a dor, ele não vai liberar a pessoa. E é claro, na maioria das vezes a pessoa sai daqui melhor, sem dor. Então, esse é o Caran. Pelo Caran, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas a maior alegria dele fosse que no sábado, na terça-feira que vem, todos os pacientes fossem novos, para que vocês nunca mais voltassem, porque... eu queria fazer uma pergunta para quem procurou a casa. O que vocês vieram fazer nessa casa? O que vocês querem dessa casa? Só um responde. O que vocês querem dessa casa? O que vocês vieram buscar nessa casa? Eu sei que ninguém vai falar. Se a resposta não for cura, vocês estão no lugar errado. Deixa eu continuar aqui, senão ele vai entrar. Tem 4 linhas que eu acho que, se a pessoa conseguir fazer isso na vida dela, dificilmente ela vai ficar doente. A primeira delas é saber usar a palavra. Saber usar com doçura palavras que saem do coração e quando isso não for possível, é melhor ficar calado. A segunda é não tomar para si tudo que falam de vocês. Por exemplo, alguém fala assim para mim: pô, você é um careca, mas fala de uma maneira ruim. Ele falou uma verdade. Aí vamos supor que ele fale que eu sou uma magrela. Infelizmente ele falou errado. Quando as pessoas falarem coisas que sejam uma verdade, por que se aborrecer? Se as pessoas falarem uma mentira, por que se aborrecer? Quando a gente se aborrece por algo que alguém nos fala, esse algo existe dentro de nós e nos incomoda. E a pessoa, como uma vidência, descobriu algo que nos incomoda. Sendo assim, não tem por que a gente brigar com o outro, porque é um problema nosso. Perdão. Quem estava dormindo se deu mal. Gostei. Vou dar só uns 10 minutos. A terceira coisa que eu acho muito difícil é não julgar. As coisas virem para a gente e a gente já começar a querer colocar nas caixas. Isso aqui eu vou usar contra a pessoa, isso aqui ele está me atacando. E a última coisa, cada um fazer o seu melhor. É a única das 4 coisas que são mutáveis. Hoje você pode fazer o seu melhor e amanhã esse melhor não é mais possível. Aí
Eu vou contar a história que me contaram quando me ensinaram isso. E eu vou adaptar essa história para o nosso trabalho. Uma mãe que o melhor prato de comida que ela faz é uma feijoada. O filho dela, querido, aparece na casa dela sem avisar, cheio de fome. Se ela fosse fazer o melhor dela, ela faria uma feijoada. Viu? Mas não é possível. Então, ela foi fazer o seu melhor. Ela fez uma macarronada. Agora eu vou trazer essa história para a gente. Essa mãe, quando o filho chegou, estava pronta para sair. Se ela é uma mãe que ela está bem, ela vai falar para o filho, eu estou de saída. E ou você come qualquer coisa aí pela casa, porque eu vou sair, eu vou embora. E ela não deixa de fazer o que ela tem para fazer para ficar com o filho. O que eu mais escuto aqui dentro e nas outras casas por onde eu passei, teve essa casa e teve a do Hansen, né? Eu deixei de fazer uma coisa que eu queria fazer por causa de alguém. E no primeiro momento que eu precisei, esse alguém não me ajudou. Essa é uma fala muito comum aqui dentro. O Caran gosta de brincar, porque quando uma pessoa dessa vem com esse discurso, ele fala, claro, assim, não é para te ofender, mas é para você entender. Ele fala bem feito para a pessoa. Você está reclamando de algo que você fez esperando algo do outro. É isso. Falar bonitinho, né? Boa noite a todos. Já entenderam. Eu queria começar, tem três maneiras da gente ajudar a pessoas ficarem boas. E eu queria mostrar para vocês. São maneiras assim surpreendentes, de alta tecnologia. Se a pessoa piscar, ela vai até perder. E aí eu queria três pessoas. Uma, eu vou convidar a Arésia para vir aqui, que é a esposa dele, e duas pessoas que queiram passar pela experiência. Se alguém quiser se prontificar, pode, é um prazer. Agora, eu posso ficar aqui assim, não pode? Pode vir aqui. Só vai ficar assim de lado, que é para todos verem. Essa técnica como eu falei, ela é revolucionária. Praticamente, eu acredito que nenhum de vocês já viu. Então, não. Para não ficar aqui, ó. A senhora pode, claro. A senhora então, a primeira técnica
É assim, vocês vão pegar a pessoa, olhar nos olhos dela, aí vocês querem assim, eu quero o bem dela, né? Bilu, 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 bilu. Eu não consegui fazer ela sorrir. Quando vocês querem que alguém fique bem, leve alegria para a vida dessas pessoas. Essa é uma maneira boba, bilu, 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 mas eu sei que entre vocês é engraçado. Não levem tristezas, levem palavras boas, histórias boas, coisas que já aconteceram na sua vida e que transformaram a vida de vocês. Que cada um de vocês, nessas casas, sempre fala assim, que vocês saiam daqui melhor do que vocês entraram, né? O que a casa quer falar assim, é claro que cada um vai sair melhor, mas que vocês saiam transformados daqui, a ponto de transformar a vida de alguém para onde vocês vão. O intuito Sim, tá bom, né? Aí, então, que vocês sejam agentes transformadores na vida de vocês. E vocês podem perceber, o que o mais ser humano faz é lidar com pessoas. Então, lidar com pessoas é o maior desafio. E aonde é o maior desafio de lidar com pessoas? Na família de vocês. Então, na família de vocês, tem que ser diferente do resto dos outros. Mais paciência, mais tolerância, amorosidade, compreensão. Pode ficar aqui mais um pouquinho? Nessa casa, eu já contei essa história para algumas pessoas. Nessa casa onde eu vim, existia um médium muito, eu vou falar assim para vocês entenderem, muito ruim. Assim, se perguntasse para vocês assim, vocês gostam dela? Nossa, muito ruim. E os outros? Os outros estão bons. Aí, um dia, alguns médios foram no Dr. Herma. Dr. Herma, qual é o seu nome? Vilma. Prazer. Aí, doutor Herma, convida a Vilma para ir embora. Ela é desagregadora. Manda ela embora. Poxa, ela trata mal os pacientes, a gente, manda ela embora. Aí o doutor Herma falou assim, olha que bacana. Eu vou mandar embora, mas eu vou contar uma história. Vocês sabem aonde ela mora? Vocês sabem quem é a mãe dela? Vocês sabem quem é a irmã dela? A Vilma é a primeira a chegar nessa casa. Ela limpa tudo lá dentro. Ela vem de muito longe e muitas vezes ela não tinha dinheiro de ônibus para vir. Mas ela veio. Quantos de vocês moram aqui perto e não vêm fazer? Outra coisa, vocês não gostam dela, né? Sim. Faça um exercício assim.
Imaginem um mundo maravilhoso, em que todas as pessoas são boas. O que a gente vai aprender? Nada. A gente aprende com uma Vilma na nossa vida. Aprender a trabalhar o que a gente tem de mais forte no nosso coração, que é o amor. Vocês ainda querem que eu mande a Vilma embora? Não. Ah, então tá bom, obrigado. E depois ela saiu por problema lá dela. Então, outra coisa que foi falado a última vez aqui, o moço do livro. A casa mais... eu falei errado. A parte mais importante de uma casa espírita não é aqui, é ali, quando é recebido os pacientes. Paciente, né? Os pacientes. Algum tempo atrás, o Luiz estava muito triste e não queria vir. Ele quis vir. Mesmo a gente não estando bem, vamos sempre ter um bilu-bilu para todo mundo. Que a gente sempre receba as pessoas com alegria. E se alguém que está lá fora, hoje não estou bem, alguém pode ficar no meu lugar? Que eu vou aqui para trás e eu vou ficar em oração. Que alguém vá lá e receba todo mundo com alegria. Porque todos vocês que vieram a essa casa não estão aqui com alegria, estão aqui com dor, com desesperança, angústia. A última solução. Então, o tratamento já começa lá. Para a coisa, quando vem aqui, já vem mais ou menos suave. Então, a todas as pessoas que estão lá fora, façam aquelas 4 coisas. Falem palavras doces. Se alguém destratar, não leve para o pessoal e façam o seu melhor. Que não vai ser todo dia igual, mas faça o seu melhor. E às vezes o seu melhor é ter humildade. Alguém podia ficar no meu lugar? Eu vou para outro lugar. Agora, por favor. Agora vamos para a segunda técnica. A segunda técnica a senhora vai fechar o olho e vai abrir a boca. Não, isso. É difícil, viu? Ela fecha a boca e abre o olho. É o contrário. Eu sei que é difícil. Você tem meia hora aí para conseguir. Não, pode fechar. Sim. Eu tenho que fazer primeiro para depois falar. Pode ir. É um remédio muito perigoso. Vocês imaginem a gente causar uma surpresa em alguém com uma doçura. Aí eu falo para a pessoa, você vai ter um remédio perigoso. E aí a pessoa, meu Deus do céu, o que ele vai fazer comigo? Aí ganha uma jujuba. Esse susto de alegria é transformador também. Então, não precisa ser uma jujuba, mas uma palavra doce. Eu estou aqui com você, não vou abrir minha boca, está aqui meu ombro. Isso tudo é jujuba. Então, assim, é claro, seria bom todo mundo estar com um saquinho de jujuba aí. Poxa, mas eu sei que não pode isso. Obrigado. Agora, a terceira técnica, que é o que eu mais gosto. Mentalmente,
Se tem algum médico aqui na casa, existe um hormônio chamado oxitocina. A oxitocina é hormônio do amor, hormônio da felicidade. E é o hormônio que faz as pessoas tristes e sem esperança voltar a sorrir. De que maneira eu faço a pessoa liberar oxitocina? Dando um abraço demorado. Então, quem já passou por mim sabe que sempre no final eu gosto de dar um abraço longo. E o bacana é que vocês não estão acostumados a isso. A média de tempo que um ser humano dá no outro é 3 segundos. Eu estou falando, já está incluso os pais com filho. 1, 2, 3. Vocês dão pouco abraço e um abraço curto. Bom, obrigado. Curto. Se é científico que um abraço prolongado libera essa substância no corpo da pessoa, por que não fazê-lo? Então, o bilu-bilu, a jujuba e o abraço, sendo dado de coração, vocês vão virar curadores. Acho que é assim. Jesus um dia falou: vocês vão ser melhores do que eu. Ele falou assim, claro, ele só viveu 33 anos. A gente vive mais. Então, a gente pode fazer mais coisas. Uma outra coisa que é legal quando eu falo, as pessoas acham esquisito. Eu vou falar sem ofender. Um dia eu estava assim no meio de pessoas assim como vocês, aí falei assim: poxa, eu tenho maior inveja de vocês. Poxa, como é que você a diferença é quem está ali e vocês é só isso. Eu vejo um pouquinho melhor. Aí eu falei que eu tenho inveja. Aí, claro, ninguém entendeu. E eu não erro mais, porque eu entendi que para eu evoluir certas coisas não há necessidade mais de eu fazer, que atrapalhe a minha evolução. Então, como é que eu vou ter inveja de vocês? Porque vocês ainda erram. E pelo fato de vocês errarem, vocês têm como consertar. Vocês podem pedir perdão. E o perdão pedido de coração, vocês não têm noção do quanto se joga a luz para o universo. Se eu perguntar para qualquer um de vocês que estão aqui, levanta a mão do fundo do coração, quem é que não sabe o porquê que está aqui devido à doença? Todo mundo sabe. Mas quando chega lá dentro, isso é bacana, achei engraçadinho. Uma vez eu perguntei assim para um homem, eu sempre falo assim: seu nome, a sua idade e por que você está aqui? Aí ele riu assim: eu não sei por que eu estou aqui. Eu
falei, poxa, que bom, né? Se ele não sabe e está aqui, imagina se ele soubesse. Enquanto vocês não curarem, tratarem, consertarem, perdoarem, é feio, né? Perdoarem é feio? Perdoar. Enquanto vocês não perdoar, vocês vão continuar aqui. Sejam bons com vocês. Aqui nessa casa tinha que ter uma sala para se aprender uma palavra pequena, mas difícil de falar, que é uma palavra chamada não. Vocês têm que aprender a falar não, mas não com amor, não com uma explicação. Vocês só dizem sim. Aí depois ficam doentes, porque estão vivendo uma vida que não era para viver. É isso. Só mais uma coisa só. O dono da casa não está bem, seu Ernesto. Aí, o que eu vou pedir para vocês? O pensamento é muito poderoso, muito. Se todos vocês estão aqui embaixo de um lugar bonito, é por causa do seu Ernesto. Uma forma hoje de agradecer o seu Ernesto, que não está bom, é mandar um pensamento bem bom para ele. E imagine que vocês tivessem um balde na mão, cheio de estrelinha de prata. E que vocês mentalmente pudessem jogar esse balde cheio de estrelinha de prata na cabeça dele, na cabeça da Dona Maria e na casa dele. Que ele pudesse ficar melhor. O que ele pudesse ficar o melhor possível. Pode pedir 1 minuto só? 1 minuto, fecha o olho e vamos fazer esse exercício de mandar para o seu Ernesto uma coisa boa. Isso.